Agora, dando continuidade, a gente vai fazer um circuito RLC paralelo, tá? É o que a gente mais vai estudar e que a gente vai focar nele mais agora, a partir desse momento. Aí é o seguinte, é o componente aqui, uma fonte de tensão, 220 volts, 60 Hz, resistor com 10 ohms, o indutor com 200 mAh e um capacitor com 50 microfarad, tá? Primeira coisa, por que eu coloquei com capacitância e indutância? No caso seria o L, né, que é a indutância, e o C, que é a capacitância. Agora a gente precisa achar quem? XL e XC, para a gente fazer a nossa conta, tá? Eu coloquei aqui justamente para a gente entender as equações, tá bom? Primeira coisa que a gente fazer é achar a reatância de cada um. Olha só, XL é G2 vezes π vezes frequência vezes a indutância, tá? Então, lá, XL é igual a 2 vezes π vezes a frequência, que é 60, vezes a indutância. 200 mAh, ou seja, 0,2. Lembra? Milli dividido por 1000, né? Calculadora, 2 vezes π vezes 60 vezes 0,2. Deu 75,39. Essa é a reatância indutiva. R$ 75,39 ohms, tá? Fazendo a nossa reatância capacitiva. Vou apagar tudo. XC é igual a 1 sobre 2 vezes π vezes frequência vezes a capacitância, tá? Então, vamos lá, reatância capacitiva é 1 sobre 2 vezes π vezes 60, que é a minha frequência, vezes a capacitância, 50 microfarad. Micro a gente estudou lá em submúltiplos, né? Divide por 1 milhão. Então, vai dar aqui 50 dividido, ou 10 a menos 6, né? Então, vai ser aqui 0,5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, pulei uma. Uma, 2, 3, 4, 5, 6. Então dá 0,00005, tá? Farad, né? Então a reatância capacitiva é 1 sobre. Então eu tenho aqui 2 vezes π vezes a minha frequência, que é 60, vezes 0, vai dar para mim aqui 0,01884. Ou 4 feio. 1 dividido por isso, inverso, né? Vai dar uma reatância capacitiva de 53,05 ohms. Então, a reatância capacitiva desse nosso capacitor, 53,005 ohms, tá? Bacana. Primeiro passo a gente já fez. Reatância indutiva, reatância capacitiva. Show de bola, tá? Primeiro passo é esse, tá? Agora, o que acontece? No circuito assim, paralelo, vocês viram que em série a gente olhou para a tensão, porque a corrente é a mesma. Agora é inverso. A gente vai olhar muito para a corrente desse circuito. Observar muito o comportamento dela, tá? Tanto com amplitude, enfim. Por quê? Porque correntes no circuito em paralelo são diferentes, tá? Então a tensão a gente já sabe que a tensão nos 3 componentes vai ser a mesma, que é a da fonte, de 220 volts, tá bom? Então vamos lá. Achar a corrente IR. O que é a corrente IR? Do resistor. A corrente dele vai ser o quê? É a tensão, que é igual a resistência, vezes a corrente. Mesmo processo. Qual corrente, gente? Qual? Corrente
total, tá? É a mesma coisa do outro processo, eu tenho que achar a corrente total. Como que eu acho essa, na verdade a corrente dele, né, perdão, tem que achar a corrente dele. Vou achar a corrente total e achar a corrente desse cara, porque a tensão já tem, né, desculpa, eu me confundi. Então aqui, eu vou achar, depois eu acho a corrente total, tá? Resistência, tensão igual a resistência, corrente, que é a que eu estou procurando dele, igual a tensão, que é 220, dividido por 10. Então, a corrente desse cara vale 22 amperes. Isso mesmo, tá? Essa é a corrente, perdão, que vai ficar nesse cara, que é IR, né? Que é essa corrente aqui, tá bom? Ou seja, eu tenho a tensão dele, que é 220, porque é um circuito paralelo. Eu tenho a resistência dele, que é 10, eu tenho 22 amperes, beleza? 220 dividido por 10. Agora, a corrente do meu indutor, IL, mesma fórmula, vamos chamar de VL, é igual a quem agora não é mais R, né? Reatância indutiva, que eu estou olhando só para ele, vezes IL, que é a corrente que passa por ele, que eu quero encontrar. Então, eu vou isolar IL, é igual a tensão do indutor dividido pela reatância indutiva. Então, a minha corrente, tensão dele vale 220 e a reatância indutiva é 75,39. Então, eu tenho aqui 220 dividido por 75,39. Então, a minha corrente no meu indutor, 2,981. 2,9181, vamos não, né? Amperes, tá? Agora do meu capacitor, corrente do meu capacitor. Vou olhar para quem? VC, que é a tensão dele, é igual a quem? XC, que é a reatância capacitiva dele, vezes a corrente IC, que é a dele. Eu vou isolar ela, né, aqui, IC. Então, eu tenho a tensão do capacitor dividido pela reatância capacitiva. Então, a corrente do meu capacitor é 220 volts, porque isso é em paralelo, é óbvio. XC é 53,05. Então, eu tenho aqui 220 dividido por 53,05. Eu tenho uma corrente de 4,147. Essa é a corrente do meu capacitor, beleza? Bacana. E aí, o que acontece? Vocês viram lá em série, né, do exercício anterior que a gente fez, que a gente estava olhando para qual a tensão maior, né? Qual a maior a tensão significa o quê? Que aquele circuito vai ser capacitivo ou vai ser indutivo. Por que a gente olhava para a tensão? Porque as tensões no circuito em série são diferentes. Agora aqui elas são as mesmas, então a gente vai olhar para quem? Para as correntes, né? Ou seja, a gente vai ver qual que é a maior corrente para definir se esse circuito ele é capacitivo ou se ele é indutivo, né? No nosso caso aqui, a gente está vendo que a corrente é maior no capacitor. Então, do mesmo jeito, ele vai ser um circuito capacitivo, tá bom? Isso a gente já sabe, beleza? Bacana. Agora é o seguinte, o que a gente precisa definir aqui, tá? A gente vai olhar agora para a nossa corrente total para encontrar o nosso ângulo, tá? Que é aquele ângulo de defasagem, fazer o nosso diagraminha lá, tá? Aí a gente vai encontrar aqui corrente total. E aí tem uma nomenclatura que a gente vai fazer o seguinte, vocês lembram lá que a gente achou a reatância efetiva, que é a diferença de uma para outra? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Por que eu faço isso, gente? Porque fica mais fácil a fórmula. Como que seria a fórmula para me achar a minha corrente total desse circuito aqui? Olha só, eu tenho, vamos chamar de T, né? Corrente total. Ao quadrado é igual a quem? IR ao quadrado. Quem que é IR? A corrente do meu resistor, beleza? Mais, entre parênteses, seria IC. Quem que é IC? Corrente do meu
capacitor menos IL. Quem que é IL? A corrente do meu indutor. Isso aqui também ao quadrado. A fórmula seria essa, mas para você não precisar decorar, a gente vai simplificar ela no máximo possível, tá? Como é que a gente simplifica ela aqui, ó? Vamos lá. IT ao quadrado é igual a IR ao quadrado. Aí que tá, corrente do capacitor menos a corrente do indutor. Era o mesmo caso lá, reatância do capacitor, reatância do indutor, do em série. Aqui a gente está falando de corrente, né? Então aqui a gente vai achar quem? Mais, né, o sinal de mais. Vamos chamar aqui de X, tem gente que só coloca X, que é na verdade a nossa corrente efetiva, que é a diferença de uma para outra, tá? Simples assim, ao quadrado. Aí esse cara aqui, ao quadrado, eu vou tirar ele, vai ficar a corrente total igual a raiz quadrada de quem? IR ao quadrado mais IX ao quadrado. Essa é a fórmula básica, tá? Ela deriva daqui, só que ao invés de você olhar para isso aqui tudo, você já vê isso aqui, você já mata a pau, tá? Então essa é a fórmula básica para a gente fazer a nossa conta da nossa corrente total no meu circuito. Então vamos lá. Corrente total é igual a quê? Raiz quadrada de IR ao quadrado mais IX ao quadrado. Quem que é IX? Vou pôr ele aqui, ó. É a corrente efetiva. É a corrente do capacitor menos a corrente do indutor. Por quê? Porque a do capacitor é maior. Sempre é maior primeiro, tá? Porque não existe corrente negativa. Então, a minha IX, né, que chamamos de corrente efetiva, menos, vai ser 4,14, pô aqui, ó, 4,147 menos 2,918, né? Vai ser 1,22 amperes, tá? Isso aqui é a minha corrente efetiva. Então, aqui substituindo. IT é igual corrente do meu resistor, que vale quanto? 22, né? 22 ao quadrado mais 1,2289 também ao quadrado. Bora lá? 1,51. 484. Aí eu tenho 1,2289 ao quadrado. Dá 1,5101. Então a corrente total é a raiz quadrada de 485,51. Tá bom. 2203. Então, minha corrente total 0,342. Essa é a minha corrente total. Vou colocar ela aqui, ó, 22,42 amperes, tá? Corrente total é essa. Bacana. Isso mesmo, isso mesmo. Esse é o valor da corrente total, tá? Achei minha corrente total. Achei a corrente de cada circuito. Não vou achar a tensão, é lógico, porque são iguais, né? Agora a gente vai procurar o ângulo, tá? Aquele ângulo de defasagem entre elas. Como a gente faz isso? Fórmulazinha é o que? É tangente de menos 1, né? O arc tangente. Vai depender da calculadora aí de cada um, tá? É IX. Quem que é IX?
a nossa corrente efetiva, que é a maior menos a menor, né? IC menos IL no nosso caso aqui, por IR, que é a corrente do meu resistor, né? Então a tangente menos 1 e x, que é 1,2289, dividido por IR do resistor, que é 22. Fazendo a conta aqui, 1,2289 dividido por 22, arco tangente desse caboquinho aqui, vai me dar aqui o ângulo 3,19 graus. Fazendo de novo, né? 1,2289 dividido por 22, que é IR, não é isso? Eu tenho 0,0558. Arctangente desse valor, 3,19 graus, tá? Esse é o ângulo de defasagem, beleza? Fazendo o nosso gráfico lá. Eu tenho a minha tensão comumente, tá? Depois a gente vai alterar um pouco isso. Em 220 volts com 0 graus e 360 ou 360, né? E a nossa corrente, eu sei que ela é capacitiva. Se ela é capacitiva, eu sei que minha corrente está aqui para cima, né? E ela tem um valor, cadê a corrente total? 22,0342, né? Em 3,19 graus. Então ela vai estar bem próximo aqui, tá? O ângulo é realmente bem pequeno. 22,0342 amperes em 3,2 graus, tá? Que é esse ângulo de defasagem. A corrente está em 3,2 e minha tensão está em 0 graus, né? Essa é a defasagem. Fator de potência, olha só que bacana. Vou pegar cosseno de 3,19, né? 3,2, vai dar 0. Fator de potência, vocês lembram lá? Ó, fator de potência é o quê? Cosseno do meu ângulo, né? Então, o fator de potência é cosseno de 3,19 graus. Então, meu fator de potência deu 0,9984. Tá bom. O que? Capacitivo. Olha, excelente fator de potência, extraordinário. Tanto que se você pegar aí cosseno de 0, dá 1. Tá? Porque cosseno do ângulo 0, ou seja, se tivesse 0 aqui, vocês lembram que o resistivo, falei diversas vezes para você, para vocês, né? A minha tensão está aqui, ó, e a minha corrente está aqui. Elas estão em 0 graus, não existe defasagem. Se eu bater o cosseno de 0, dá 1, fator de potência 100%, tá bom? Então, no meu caso aqui tem o 319, fator de potência 0,99 capacitivo. Excelente, extraordinário. Isso aqui acontece muito, sabe quando? O que acontece? Olha só, a gente vai estudar o princípio do estudo, isso aqui tudo, seria o quê? Eu tenho um resistor, eu tenho um indutor, esse aqui é um sistema que já está funcionando, beleza? Esse é um sistema que já está funcionando. Aí eu preciso inserir um capacitor, um banco capacitor, para corrigir meu fator de potência. Essa que é a base, tá? Identificar qual que é o capacitor. E normalmente o pessoal coloca um capacitor um pouquinho maior do necessário. Não pode ser muita coisa, porque se ele for muito maior, vocês viram que aí dá um fator de potência menos de 0,92 capacitivo. Resolve absolutamente nada. Ele não vai pagar o horário do reativo indutivo, mas paga o horário reativo capacitivo, né? Então, ele tem que ficar em 0,92, seja indutivo ou capacitivo. Tem que tomar muito cuidado, eu não posso colocar qualquer banco capacitor também, tá bom, gente? Então isso aqui é a básica, tá? As fórmulas básicas, isso aqui que a gente vai ver amanhã na nossa aula online, tá? E também rever isso aqui na nossa aula presencial na sexta-feira. Então, quem não puder, assiste amanhã a aula online, quem não puder, sexta-feira a gente se encontra aí, tá bom?